Sejam bem-vindos ao Tour na Obra com Ana Arquitetura. Eu sou Mariana Honorato. Eu quero mostrar os bastidores de uma das nossas obras em andamento e contar um pouquinho do contexto dela. Bem, a gente está aqui já na recepção principal dessa obra e eu vou mostrar o sistema construtivo que nós usamos, o que foi feito até aqui e o porquê que foi feito. Bem, para contextualizar, como eu disse para vocês, essa obra ela foi pensada ali em projeto há cerca de quase 2 anos atrás, exatamente. Então, o cliente começou a fazer comigo um estudo criativo, analisando como é que seria. Aqui a gente está num galpão que já era do nosso cliente, né, para armazenamento, depósito, né, dos itens que eles usam lá na empresa. E aí, ele pensou em tornar isso aqui a sede principal, tirando, né, todo o corpo técnico, o operacional dele, que está espalhado em cerca de 2 ou 3 unidades, para centralizar aqui para esse espaço. Então é algo muito significativo para o progresso desse empreendimento, dessa empresa. Então ele foi analisando com calma até chegar a final de 2025, virada de 2026, e decidir, nós vamos começar a obra. E a gente tem um prazo aí bem compacto para essa entrega. E um detalhe, a gente não tinha projeto executivo, o que gerou na gente assim, um senso assim, de estratégia para conseguir fazer com que tudo isso já aconteça aqui com um projeto ainda não tão detalhado. Então a gente se reuniu. Além de mim, aqui parte desse corpo técnico, tem técnico de edificações, tem engenheiros civis, todo mundo ali em unidade pensando na melhor solução. Quais plantas liberar no primeiro momento para que fosse caminhando junto com o físico da obra, né? E assim a gente tem chegado até aqui, cumprindo as etapas como devem ser. Bem, agora falando aqui da recepção principal, a gente tem um grande lounge. Onde eu estou aqui é basicamente onde vai ter o balcão. Vai ter as imagens aí que o Vitor vai colocar no vídeo para que vocês possam ver as catracas e a nossa maravilhosa, escultural escada curva em estrutura metálica que já foi projetada. Eu posso até colocar umas imagens aí do projeto estrutural dos nossos parceiros. Vou deixar a descrição do Instagram deles aqui, que fizeram um projeto estrutural de toda essa obra. E aí a gente já tem ela planejada com os degraus em madeira, que vai ficar maravilhosa. Além disso, aqui é o lounge de espera com os sofás, um painel aqui que vai ser preenchido exatamente onde eu estou, para privar um pouco a visão da área da diretoria. Então, essa escada vai dar acesso lá em cima, nesse mezanino, às salas de diretoria, de financeiro, que vão ficar mais privadas na parte superior. Bem, chegamos no corredor que conecta todas as salas. Então, dessa forma, eu vou começar a passear aqui com vocês dos maiores setores para os menores, que eu digo não em importância, mas em área quadrada mesmo. Porque foi assim que eu fui pensando no projeto. Os setores principais são os setores de venda e atendimentos, onde tem telefonia, né? Eles precisam ter uma área ampla. Então, ele foi implantado no projeto exatamente aqui, do lado da recepção. A gente está passando por eles. E, aproveitando que eu estou dentro desse setor, eu já conto para vocês sobre o sistema construtivo, tá? Porque aqui a gente tem alguns materiais. Bem, aqui vão ter estações de trabalho, se eu não me engano, são 6 estações com 4 pessoas. E ali também desse lado. Só que tem uma diferença, esses ambientes são de utilizações diferentes. E aí, para não ficar a sensação de encaixotado, sabe? Espaço bem encaixotado, coloquei também um fechamento em vidro que divide esses ambientes. As imagens vão mostrar aí para vocês como que vai ficar incrível esse espaço. Aqui também tem mais estações, né? A gente vai fechar aqui, ó. Vai criar uma testeira também no drywall, no sistema com os montantes e guias em aço galvanizado e as placas, que é basicamente a descrição do que é o drywall, né? E por fora a gente vai aplicar a placa Glass Rock, que é uma placa própria para a área externa, que você pode botar revestimento, pintura, fica maravilhosa. Então, por dentro a gente vai colocar uma testeira aqui para deixar na altura ideal de visualização. Num primeiro momento, até tinha sugerido o cliente a gente deixar isso aqui tudo aberto e só a pele de vidro exposta. Mas por questão de segurança, a gente decidiu não fazer isso, vai deixar realmente só uma entrada de iluminação natural aqui, sutil, para que tenha assim, não precise ficar o dia inteiro com luz acesa, sabe? Então, é assim que a gente fechou a ideia desse projeto. Aqui vai ter uma mega parede personalizada com uma frase. Eu gosto de trazer
essa identificação por frase, com palavras que conectam com a essência da empresa para os projetos corporativos. Isso é muito importante ter, porque isso gera identificação, motivação. Então, praticamente todas as salas têm alguma palavra, frase que conecta com a marca da empresa que está aqui instalada. Então, nessa outra parede, o que a gente pensou? Uma bancada ampla com armários embaixo para documentações, para os itens que eles usam aqui nesse espaço. No cantinho era para encaixar a lixeira. A gente pensa em cada detalhe para que seja um espaço funcional, além de belo, sabe? E aí, aqui a gente colocou prateleiras para decorações, coisas que fazem sentido para esse espaço. E aqui a gente fecha todo esse setor de vendas. Reparem que, falando agora de fato do sistema construtivo, por que nós colocamos essas treliças em cima? Para reforçar o apoio, né, o encaixe e instalação das portas. Essas portas aqui, ou fechamentos fixos de vidro, eles vão ser de altura até o teto. Então, piso-teto, né, 2,40. O pé direito aqui não vai ser muito alto, por motivação realmente do equilíbrio do pé direito próprio do galpão. Tudo isso a gente foi analisando na hora de desenvolver o projeto. Então aqui vai ficar em média com 2,5 de altura o pé direito, e as portas e fechamentos vão apoiar aqui nessa base para que elas fiquem fixas, certo? Então vamos lá, vamos caminhando. E se você já chegou até aqui, não vai cair a mão você ir lá, clicar, curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário de alguma dúvida que possa ter surgido no momento que eu estava falando aqui, que vai ser um prazer poder te responder e saber que você está acompanhando a gente por aqui, que vai motivar a gente gerar mais conteúdos através desse canal. Esse é um outro setor ao lado da área de vendas e atendimento, onde, por estar próximo aqui ao muro que faz a divisa, eles trabalharam com outra placa chamada placa RU, nada mais é do que resistente à umidade, para garantir. A gente não sabe as intempéries de chuva, então eles colocaram na parte de baixo aqui esse tipo de placa para dar um senso de cuidado mesmo com a execução das paredes aqui, com a vedação da obra em si, né, que a gente chama. E daqui para cima foi colocada a placa ST, né, que é normal. A gente utilizou aqui, eu vou verificar a marca, né, tem que verificar isso, botar um erro. Depois eu boto a placa da marca no final, entendeu? E vocês vão ver. Então, aqui é um dos ambientes que dá apoio à área de vendas, de atendimento, que é o setor de retenção e ativação. E nós vamos seguir para o corredor para a gente entender os outros espaços, como que foi implantado. Bem, ao lado do setor de atendimento, de vendas, precisa ter a gerência. Então, todas elas foram encaixadas bem próximo dos seus respectivos ali liderados. Então, aqui a gente tem a gerência de atendimentos. Logo em seguida, nós temos setor gerência de vendas, que é próximo já ao setor de vendas. Aqui, nessa área que já está fechada, a gente tem o CPD, que é onde ficam os hackers de servidores, toda a parte de informática e controle de dados fica nesse espaço aqui. Ele vai ter também refrigeração, os quadros elétricos. Vem dar uma olhadinha aqui como é que isso fica. Inclusive, eu vou pular aqui por cima das lãs de PET. Para que serve essa lã de PET, ó? Ela é justamente para fazer o tratamento acústico dessas paredes. Repare que no momento que eu estou gravando isso aqui para vocês, as paredes não estão plaqueadas nos dois lados, porque eles vão preencher tudo isso para que faça uma absorção ali, um controle dos ruídos, e aí fique muito mais confortável ficar dentro desse espaço aqui trabalhando. Então aqui, ó, a gente tem uma caixa de dados, a infra de elétrica toda passada. E isso aqui foi previsto praticamente nas primeiras semanas da obra, tá? Foi feita a escavação, o preparo, a passagem de todos esses conduítes para sair lá na entrada com as caixas de passagem, de comando, para que isso tudo pudesse ser viabilizado antes de a gente fazer as paredes. Então, obra tem que respeitar etapas, ainda mais nesse sentido, como eu falei. A gente começou meio que junto com o projeto, precisava muito de sabedoria e estratégia para que isso funcionasse. Então, isso aqui já foi preparado anteriormente e fluiu, tá dando certo. Quando a gente sai da recepção, os primeiros setores que a gente vê, ser o setor comercial,
e o gerente do comercial, que é como se fosse o coração da empresa. Então, ele fica logo de frente. Isso também tem a ver com análise de setorização, que foi construída muito junto com o nosso cliente. Eu falo que o projeto é construído não apenas na visão do arquiteto. Eu preciso entender o contexto do meu cliente. Eu posso fazer projeto, como meus professores da faculdade falaram, até de aeroporto, de hospital, do que for. Mas eu preciso ter uma escuta ativa para entender qual é a necessidade do cliente, o que vai ser melhor para ele, entender o contexto da realidade dele mesmo, do trabalho, porque a gente não vai ter conhecimento de todas as áreas, mas ter essa sensibilidade é muito importante. Uma das coisas que ele falou foi isso: eu preciso que esse setor comercial esteja bem centralizado, e foi o que a gente fez. Então, aqui tem a área da gerência, que está bem ao lado, a gente tem as baias aqui distribuídas. Sempre, todas as salas praticamente vão ter esses aparadores, esses armários de apoio para impressora, para documentações, que vão servir ali no dia a dia deles. Passando, a gente tem aqui o corredor, que vai dar acesso ao setor de marketing, outro setor extremamente importante para eles. A gente personalizou um pouco mais essa sala, porque ela também vai servir para gravação de podcast, criação de conteúdo. Então, ela ficou bem interessante. Criamos um painel ao fundo com TV. Aqui o piso já é diferente dos outros setores. A gente colocou o carpete para equilibrar bem a acústica dentro do espaço e ficar confortável, além de bonito. Seguindo o caminho de circulação pelo nosso corredor central, e eu faço central porque ele tem um desvio, onde ele vai se reconectar com a saída lá no final, onde está aquela porta lá, ó. Então, ele faz um pequeno desvio, e nesse desvio a gente teve uma sacada interessante no projeto, onde a gente, entre as portas dos banheiros, já podem ver aqui que a gente está na área dos banheiros, nós colocamos uma copa com bebedouro, com frigobar, com armários para os utensílios, copos descartáveis e tudo, onde os colaboradores podem acessar ali, ter um breve espaço de descanso, né, descompressão, poder beber uma água tranquila, tomar um café e voltar às atividades. Então, exatamente aqui, vocês vão ver que tem um banco de apoio, e logo após a porta aqui dos banheiros, a gente vai ter a copa com o bebedouro, tudo isso que eu informei para vocês, que a gente locou aqui no projeto para trazer esse espaço que é tão importante, além do refeitório que vai ser feito lá fora. A gente precisava desse ambiente de apoio no dia a dia, né? E aí, dentro dos banheiros, eu quero explicar algo para vocês. Chega aqui. Percebam que os banheiros, eles estão, ó, vem cá mais de perto. Está mais baixo do que o nível do piso aqui de cima. O que aconteceu aqui? Há cerca de 3 a 4 semanas atrás, foi feita a concretagem desse piso. Eu tenho registros aí, vou deixar no vídeo para vocês verem. E foi loucura atrás de doideira. Porque eu tive que desenvolver a planta de pontos elétricos com antecedência dos pisos, ou seja, os pontos de tomada de piso. Eu não sei se aqui por perto tem alguma caixinha, mas já eu mostro para vocês. O que é importante saber aqui do banheiro? Essa área não foi concretada para a gente fazer o desnível necessário para a queda da água, né, escoamento da água dentro desse banheiro, e depois vai ser feito contrapiso certinho, conforme o necessário. Outra coisa que também foi feito, antes de tudo isso acontecer, é a marcação dos pontos de esgoto, de água fria dentro desse espaço. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, essas saídas aqui de tubo, ó, essas esperas, né, dos tubos aqui. Todas estão aqui previamente planejado lá, cerca de 1 mês e meio atrás. Ou seja, a gente está em alta velocidade para poder fazer a entrega dessa obra. Também foi feito projeto estrutural junto com isso, por isso que vocês estão vendo essa estrutura metálica que tem o meu coração, porque é velocidade, é lindo, é prático, é agro, é pop, é tudo. Aqui da copa, né, saindo aqui dos banheiros, a gente se conecta com outros ambientes de apoio aqui da estrutura, que é setor de eventos. Ele a gente distribuiu dessa forma, onde vai ter uma área também de estação de trabalho naquele espaço ali. Aqui a gente tem a sala de feedback, sala extremamente importante, não é uma sala de reunião ampla, ela é realmente para essas conversas 1 a 1, algo específico e pontual. E aqui a gente entra no setor de recepção da assistência 24 horas aqui dos nossos clientes, onde é uma recepção mais secundária. Vocês visualizam que ela tem uma área quadrada bem mais reduzida do que a principal,
e a área de assistência. Por que foi feita essas duas recepções? Porque são dinâmicas diferentes de atuação, onde esse espaço aqui, como o próprio nome já diz, fica disponível acesso 24 horas. Então tem um controle de segurança diferente, que aqui já dá acesso à rua lateral aqui do empreendimento. Do lado da frente aqui, a gente tem a sala de reunião. Ah, por que colocou a sala de reunião aqui? De repente, alguém vai vir fazer a reunião, já vem pela rua lateral, não precisa necessariamente entrar pela recepção principal. Dependendo do contexto dessa reunião, ela vai acabar tendo 2 acessos dentro da empresa. Então, por isso que nós criamos ela assim. Ela ficou maravilhosa, com uma mesa central, painel ao fundo, com a TV para apresentação, né, de toda a dinâmica do que eles precisam aqui conversar no espaço. Ela foi feita também um rebaixamento aqui madeirado para dar uma elegância, sofisticação para esse espaço. Afinal, é a sala de reunião principal aqui da sede. E dessa forma, a gente fechou toda a parte do térreo aqui com vocês. Dentro das minhas atividades principais, quando eu venho na obra, é conferir se eles estão executando da maneira certa, né, tirar alguma dúvida de alguma adaptação que precisa ser feita às vezes no local. Por questão de esquadro. Esquadro é uma questão aqui nessa obra, porque ela não é alinhada em nenhuma das paredes. Então, até para a gente implantar a estrutura aqui do mezanino que vocês estão vendo, foi um certo desafio. Bem, eu estou conferindo aqui no momento, por exemplo, esses pilares aqui, eles vão ser escondidos também com o drywall. Então foi feita a marcação, é justamente essa parede aqui de 1,20, vou ficar exatamente aqui no armário. Encaixado, vai ter um nicho aqui do setor de eventos, daqui eles vão puxar outra parede até aqui, esse setor vai vir até aqui. Bem amplo. Eu estou aqui com a equipe de gerenciamento para fechar esse vídeo, fazendo um jogo aqui com eles, jogo da verdade. Qual é o maior desafio que eles encontram, né, no contexto desse tipo de obra e como que a gente está buscando soluções aqui juntos. Esse aqui é o Edrey Prata, meu marido e o coordenador aqui da execução da obra, faz a parte técnica toda. Arthur, da Mind Electric, que é o nosso coordenador da parte elétrica. E Rodrigo Aguiar, nosso engenheiro civil, que está aqui com a cabeça já queimando de um monte de coisa que ele já viu hoje cedo. Essa é a verdade, gente. Aqui a gente não trabalha com máscara, não. Obra tem dor de cabeça desde a hora que começa até acabar, né? Mas a gente está aqui para aliviar esses processos e tornar o processo leve para o nosso cliente. Vamos lá, começando. Qual é o maior desafio que até o momento a gente encontrou no contexto dessa obra e como que a gente está fazendo para solucionar? A nossa maior dificuldade aqui é compatibilizar todo o projeto, né, arquitetônico, estrutural, dentro de uma edificação que já está construída, certo? Então a gente tem alguns limitantes aqui, falando de esquadros, de nível. Então a gente teve que fazer algumas adaptações, né, e ter bastante flexibilidade junto com o arquiteto para a gente poder conseguir estar executando de forma que fique o ideal, né, aqui para essa edificação. Inclusive hoje a gente já teve que, né, fazer isso. Fala, Arthur. Do meu ponto de vista aqui, né, técnico, a maior dificuldade é fazer a integração, porque a gente precisa integrar todo o sistema que já existe da Gênesis hoje, aplicar aqui nesse cenário atual, né? Então a gente tem que desenvolver toda a demanda de computadores, comunicação, tudo que for ter de tráfego de dados, controle de acesso. Então o maior desafio é integrar tudo para a gente conseguir transferir tudo de uma vez só aqui para funcionar. Essa é a maior parte de dificuldade. A dificuldade de todo o projeto, vamos dizer que independente de compatibilização de ambiente, é você entender o início, que é o terreno, o tipo de solo, quais são os percalços que vamos ter, as adaptações que estamos fazendo todo dia, porque a obra, na verdade, por mais que tenhamos um projeto bem executivo e elaborado, sempre quando vamos executar na obra em si, tem as suas dificuldades. É onde, quando a Mariana brincou que eu tô com a cabeça pegando fogo desde 6h30 da manhã, por quê? Sabemos que todo dia é um desafio diferente na obra. E aqui, para a nossa equipe, que hoje nós somos uma equipe, é um projeto muito bacana que nós estamos desenvolvendo. Pegamos um galpão que já existia, estamos adaptando tudo que foi solicitado pelo cliente e com isso nós estamos adaptando cada detalhe e
a nossa equipe, todo dia, diariamente, estamos debatendo sobre esses assuntos. Por quê? Se vocês olharem em volta, como já foi mostrado pela Mariana, já era um galpão pronto, estamos adaptando um terreno que era muito úmido, tivemos que fazer toda a parte de execução de terraplanagem, todo tipo de sondagem, para podermos chegar a esse resultado. E olha que não é nem o final ainda. O final vocês aguardem que vai ser show. Trabalhar em equipe não é fácil. Pensa, eu a única mulher dessa equipe, gente. É muita inteligência emocional, sabedoria do céu. Brincadeiras à parte. Mas é a realidade, a gente juntos consegue aliviar, né, todo esse processo uns com os outros. Obra tem desafio, tem dor de cabeça. É natural, mas o que é gratificante pra gente é como já aconteceu com as nossas outras obras, a gente se emocionar junto com o nosso cliente, ver assim, o impacto que traz, né, na utilização desse espaço, no crescimento dos negócios dos nossos clientes. Isso aí não tem valor que expresse a alegria do nosso coração. Então isso aqui é só a primeira parte do vídeo. Se você gostou de acompanhar esses bastidores dessa obra, nesse nível, algo diferente, né, não é algo residencial como a gente vê por aí, como eu disse, comenta aqui, que isso vai dar uma motivação, porque logo, logo vou trazer atualizações dessa grande obra. A gente se vê já já.